Olá, tudo bem? Mais uma vez juntos, agora para compartilhar aqui um sentimento tão precioso da palavra do Senhor. Sobre a vinda de Cristo. Como é que Ele vai vir? Qual vai ser a expressão do Senhor? Ele vai estar olhando para qual direção? A Bíblia mostra alguma coisa em relação a isso? Bom, eu quero falar de algo espiritual hoje, algo que eu tenho certeza que vai edificar o seu coração. Mas antes quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos dê um like, compartilhe com seus contatos, deixe aqui os seus comentários, os quais são muito importantes para nós, tá certo? Bom, quando a gente lê o livro de Atos, capítulo 1, do versículo 10 em diante, o Senhor está no Monte das Oliveiras. É o local onde nós estamos aqui. Se você olhar mais à frente, para lá está o templo. Para lá está o Monte das Oliveiras, seria mais ou menos ali Betânia. Betânia, para quem não sabe, seria onde era a casa de Marta, Lázaro e Maria. E a palavra Betânia significa casa de figos. Olha que coisa, olha que significado tão tremendo. Então, quando o Senhor ascendeu, você vai encontrar dois textos na Bíblia. Um de Atos, capítulo 1, versículo 10. Por aquele texto, se você está aqui onde eu estou, de frente para o templo, a impressão que dá é que você ascende aos céus olhando para o templo, não é isso? Mas eu vou te mostrar que o Senhor não estava olhando para o templo. Quando ele subiu, ele estava olhando para Betânia. Por quê? Porque Betânia, lá em Lucas vai mostrar, existia um grupo muito íntimo do Senhor. E se o Senhor está olhando para Betânia, ele tem que estar de costas para o templo, de costas para a cidade velha. Aqui onde eu estou, nesse local exato que eu estou aqui, um pouco mais à frente, onde é o Monte das Oliveiras. Então eu vou ler o texto, você vai entender. Lucas 24, versículos 50 e 51. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. Então, do Monte das Oliveiras, tem como a gente ver todo o cenário do templo. Mas onde é Betânia? É do lado da colina. Ali é bem do lado, seria daquele lado de lá. Enquanto do lado de cá é o templo, do lado de lá. Então, veja bem, coisa interessante. Então, Jerusalém, como eu falei aqui anteriormente, vai ficar, como é que eu posso dizer? Está do outro lado. Para quem está olhando para Betânia, está de costa para Jerusalém. Seria mais ou menos assim. Então, vamos lembrar bem que Jerusalém, naquela época, tinha mais ou menos, que quando o Senhor ascendeu ali era ter o Pentecoste, né? Ia chegar o Pentecoste. O pessoal estava vindo para celebrar a festa do Pentecoste. 40 dias após a sua ressurreição. Então estava chegando gente, porque daí 10 dias ele teria a festa das semanas. Então naquela época, vindo de todas as partes do mundo, mais ou menos, segundo alguns historiadores, 3 milhões de pessoas reunidas ali para celebrar as festas, né? No caso, a festa do molho das primícias. E veja bem, e do outro lado, né, você vai encontrar lá em Betânia, ali Marta, Maria, Lázaro e alguns discípulos. Eu falo alguns discípulos porque o Senhor pregou o evangelho para multidões de 20 mil pessoas. Fala 5 mil, mas aquilo é 20 mil, porque não contava mulheres e crianças, que é a maioria. E 500 pessoas viram o Senhor ressuscitado, mas no Pentecostes só tinha 120. Sempre são poucas as pessoas que querem realmente seguir o Senhor, que querem buscar conhecer o Senhor, que quer relacionar com o Senhor, que quer o Senhor da dádiva. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, busca a dádiva do Senhor, ou seja, as bênçãos do Senhor. E aí, se você ler os dois registros, o de Atos e o de Lucas 24, você vai descobrir que os dois estão corretos. E aqui precisamos ver a lei da autoconsistência.
Ou seja, uma coisa completa a outra, tá certo? Então aqui nós temos uma impressão e muito forte de que o Senhor ascendeu aos céus com a sua face voltada para Betânia e suas costas para Jerusalém. Agora veja bem, Jerusalém é onde eles tinham os oráculos. Jerusalém era o centro religioso, né? Jerusalém é onde tinham os sacerdotes. Jerusalém é onde tinham os escribas. Isso, os escribas, os rabinos. Jerusalém é onde tinha ali o centro religioso. A expressão maior, os 3 milhões estavam em Jerusalém. Assim como vistes o Senhor, o vosso Senhor subir, ele vai descer. E aqui tem um significado espiritual. A cristandade hoje, milhões e milhões de pessoas, mas aqueles discípulos que seguem o Senhor, para onde quer que ele vá, que busca guardar a palavra da perseverança, esses estão em Betânia. Esses não são nem muito conhecidos, esses não têm nenhuma ostentação. Esses que seguem o Senhor, por onde quer que ele vá, que toma a sua cruz a cada dia, que nega-se a si mesmo, né? Que abre mão da sua vontade, do seu direito, para agradar o Senhor. Esses são Marta, Maria e Lázaro e alguns dos discípulos, né? Quando Jesus tinha 12 anos, você vê lá em Lucas que ele fala assim: essa é a casa do meu pai, se referindo ao templo de Salomão. Casa do meu pai. Mas se você continuar lendo a Bíblia lá em Mateus, chega um momento tão crítico que ele vê a rejeição por parte daquela liderança, que o Senhor chora por Jerusalém, né? Ele vai dizer assim: a vossa casa é a casa vossa, é a casa de vocês. A vossa casa ficará deserta. Então, na última semana que Cristo estava aqui na terra, uma semana antes da crucificação, ele veio para o seu próprio lugar, para o templo. Mas ele não conseguia ficar naquele lugar. Não tinha espaço para ele ali. Então ele não conseguia encontrar na cidade velha, Jerusalém velha, um lugar para descansar a sua alma. E todas as noites ele procurava ir para Betânia, onde havia um lugar que ele pudesse repousar. Lá ele tinha os ouvidos de Maria para ouvi-lo. Lá ele tinha as mãos de Marta para servi-lo. E lá ele tinha o coração de Lázaro para amá-lo. Uma igreja em miniatura, né? Tudo que o Senhor quer. E aí a gente vê que quando o Senhor foi crucificado, algo muito pesado, os judeus disseram claramente, está lá no capítulo 27, versículo 25, e respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, aquele povo daquela época o rejeitou e finalmente o crucificou. Na cruz de Cristo você vai encontrar 3 inscrições: em grego, em latim e em hebraico. Isso significa que o mundo daquela época crucificou o Senhor. O hebraico representa a religião da época. O grego representa a cultura da época, a sabedoria da época. E o latim representa o poder militar, né, da época. O mundo crucificou o Senhor. Muito interessante, né? E aí, aquele era um pequeno grupo, 3 pessoas e os discípulos apenas. Se você comparar aquele pequeno grupo com os 3 milhões de judeus que vinham todo ano celebrar, você vai descobrir que naquele pequeno grupo tinha realidade espiritual. Mas naquele grupo de 3 milhões, eles não tinham nenhuma realidade espiritual. Nenhuma. Deixa eu repetir: ouvidos para ouvir. Se hoje ouvides a palavra do Senhor, não endureçais o vosso coração. O ouvido de Maria,
que assentou aos pés do Senhor para ouvir palavras de vida eterna. Mãos para servir, de Marta. O serviço é importante, ela só inverteu a ordem. E tinha ali também, não só o coração que o amava, de Lázaro. Em João vai falar que Lázaro amava tanto o Senhor, mas Lázaro também, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é o testemunho da ressurreição. Isso mesmo, testemunho da ressurreição. Então, um pequeno grupo de pessoas, mas cheio de realidade espiritual. Então, a figueira é símbolo de Israel. Símbolo de Israel, verdade. Mas ela não tinha frutos. O Senhor encontrou frutos aonde? Em Betânia. Betânia é casa de figos. Olha, tudo que o Senhor quer é frutos. Fruto de justiça, buscai o reino de Deus e a sua justiça, né? Fruto do Espírito, Gálatas, e fruto pessoas. Isso é muito importante. E isso satisfaz o coração de Deus, tá certo? Bom, eu queria encerrar com esse vídeo, dizendo a você que foi um prazer estar aqui, compartilhando essa palavra para abençoar grandemente a sua vida. Deus abençoe e até o próximo vídeo.